enquanto o pessoal está lá no intervalo, na TV, a gente aqui no nosso canal no YouTube vai falar um pouquinho mais sobre eleições. Essa reta final aqui do Acorda Metrópolis dessa terça vai ser bastante sobre isso. Como a gente brincou ontem, né, na segunda-feira, acabou a Copa e não tem jeito. É eleição até outubro, pelo menos. No primeiro turno e, se tiver segundo turno, até o final de outubro, né? Bom, ontem começou o prazo ali para as convenções partidárias acontecerem. Como a gente bem te pontuou ontem, as convenções são os momentos de definição de chapas, principalmente, né, as chapas principais para o cargo maior do Executivo, né, para o Executivo Nacional, ou seja, para as chapas presidenciais. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, que é das principais campanhas desse ano, ainda não definiu o seu candidato a vice junto com ele na chapa. E isso é esperado para a data dele de convenção partidária. Vamos saber das datas? Então, aqui a gente tem matéria sobre isso. É uma matéria grandona da Maria Laura Giuliani. Eleições 2026 presidenciáveis definem datas das convenções. Confira. O prazo para lançar as candidaturas é até 5 de agosto. E 7 siglas já marcaram as convenções para confirmar os seus candidatos à presidência. Mais do que isso, lá do dia 5 de agosto, entre 5 de agosto e 15 de agosto, essas chapas todas precisam ser registradas. E aí a campanha eleitoral vai às ruas, agora, a partir, né, disso, com tudo definido, a gente já sabendo quem é a cabeça de chapa, quem é o vice, isso tudo a partir de 16 de agosto, tá? Então, termina 5 de agosto o prazo das convenções, de 6 até 15, o registro dessas chapas todas que vão ser definidas até dia 5 de agosto. E aí, 16 de agosto, sim, o lançamento oficial das campanhas, tá certo? Seja muito bem-vindo de volta, você que está com a gente pela sua TV. A gente segue falando de eleições 2026. Bom, o PDT e o Missão já realizaram suas convenções nacionais na própria segunda-feira, que foi o primeiro dia do prazo, ontem, né? Hoje é dia 21, foi dia 20 ontem. O Partido Liberal, o PL, vai realizar a sua convenção nacional, ou seja, a mais importante, em 25 de julho, é sábado agora, e vai oficializar o Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. A sigla ainda precisa escolher o candidato a vice, anunciar. Entre os nomes cotados está Daniela Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal e coordenadora do Programa Econômico da Pré-Campanha, ou seja, numa aproximação ao que o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando saiu vitorioso das eleições, que foi a primeira que ele disputou lá em 2018, anunciou Paulo Guedes também, né? Foi durante esse período aí das campanhas, no comecinho da campanha, que ele anunciou o Paulo Guedes como seu ministro, não como seu vice, mas como seu ministro, para ajudar nas eleições. E foi bastante bem sucedido. É entendido que essa figura econômica da pré-campanha do Flávio Bolsonaro seja a vice do Flávio. Mas isso só vai se confirmar lá no sábado. Flávio Bolsonaro que está atrás de uma mulher, principalmente depois de toda essa confusão com a Michele Bolsonaro. E antes mesmo disso tudo, tinha um foco ali no Nordeste. O próprio presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, que a gente já falou dele sobre as emendas parlamentares, mas o Valdemar disse que a busca é por garantir mais votos e não pela lealdade somente, não só pela proximidade com o projeto político do Flávio Bolsonaro. Precisa ser gente que traga mais votos. Flávio é pouco conhecido no Nordeste, é pouco conhecido no Norte, regiões que o presidente Lula tem um bom desempenho já de largada, então também tem o entendimento de que o Flávio estava ali buscando uma figura dessas regiões todas. Vamos seguir aqui agora falando do PSD. Já apareceu ali o candidato do PSD, é o Ronaldo Caiado. É no domingo que está marcada a Convenção Nacional do PSD, 26 de julho, lá em São Paulo. Olha que curioso, né? A figura do Ronaldo Caiado, muito aqui do Centro-Oeste, foi governador de Goiás, mas escolheu São Paulo. O vice dele na chapa é Gilberto Kassab, que já foi prefeito da cidade de São Paulo e circula muitíssimo bem pelo Sudeste. O Gilberto Kassab circula pela política toda, né? Nos bastidores é também um político desses muito experimentados. A Unidade Popular, a UP, realizará a sua convenção no mesmo dia, lá no domingo.
O Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, realizará uma convenção virtual em 27 de julho, na segunda, na outra. O Novo também marcou sua convenção para 27 de julho aqui em Brasília. Esse aqui, ó, que está exatamente do meu lado, Romeu Zema, é o candidato à presidência da República, que já foi estudado para ser vice de Flávio Bolsonaro, mas vai se manter como cabeça de chapa. E ele, que foi governador de Minas Gerais, teve um bom desempenho ali, é entendido como um bom candidato pelo mineiro, mas ele escolheu fazer todo o seu trabalho de convenção partidária aqui em Brasília. Chama bastante atenção. Muita gente não escolhe Brasília porque é uma região menor, né, que não tem o maior eleitorado brasileiro, bem diferente do Sudeste, como o Flávio escolheu, né, como o próprio Ronaldo Caiado também escolheu ir lá para São Paulo. Vamos seguir? O PRTB, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, vai fazer a sua convenção nacional entre 28, terça-feira da próxima semana, e 30, quinta-feira da outra semana. Já o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU, vai realizar a sua convenção em 31 de julho. O Partido da Causa Operária, PCO, marcou a convenção para 1º de agosto em São Paulo, e o PT, o outro, né, candidato principal, tirando o Flávio Bolsonaro, que a gente já falou, está prevendo a sua convenção partidária para o dia 2 de agosto, também em São Paulo, que é um grande clássico já do presidente Lula, né? Foi sindicalista a partir ali do ABC paulista, das fábricas de carro ali da região. Tem também um trabalho grande no Sudeste e o encontro que deve oficializar o presidente Lula como o candidato à reeleição, com o seu candidato à reeleição também à vice-presidência, o Geraldo Alckmin, que é o vice dele agora. É isso. Todos os detalhes, todas as datas, as informações estão lá em metrópolis.com. Dá para você conferir lá em eleições 2026. A gente já tem aquela abinha, né, que eu sempre lembro dos colunistas de Brasil, de antes tinha a Copa 2026, até tem ainda, né? Tem mais um montão de informação importante sobre Copa. Acabou, mas a gente continua falando de certa forma. E lá também tem eleições 2026, para você não perder nenhum detalhe importante sobre as eleições de 2026. E